Olá pessoal da Costura Criativa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Rolim Schwal, tenho o ateliê Débora Artes e tô aqui hoje para mais um vídeo para falar um pouquinho com vocês. Não esqueçam de curtir o nosso canal lá no YouTube, ativar o sininho para as notificações, compartilhar, comentar, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bem, hoje eu vim aqui não para costurar, vim ter uma conversa com vocês e vou fazer uma pergunta para todos. O que é organização no ateliê para vocês? Bem, organização, nós pensamos no primeiro momento que seria ter um ateliê organizado, limpo, com os materiais todos organizadinhos, tudo certinho. Bem, para mim, pessoalmente, isso não é tão importante, porque eu penso que um ateliê com encomendas, um ateliê com bastante trabalho, ele é um ateliê bagunçado. Eu, durante a semana, vou trabalhando, vou fazendo as encomendas, e eu não tenho muito tempo para ficar organizando. Então, no início da semana, eu separo na mesa o que eu vou fazer durante a semana, e ali eu vou produzindo as peças. E assim, não dá para estar arrumando, vai ficar bagunçado, a gente dá uma varrida, né, dá uma juntada no material que vai ser descartado, mas assim, aquela organização básica mesmo, eu faço geralmente no domingo ou na segunda de manhã, organizando para a semana e colocando o material que foi usado durante na outra semana, que sobrou, no lugar. Eu tenho duas peças aqui, essa peça aqui é um pouco maior, onde eu trabalho, tenho as máquinas, e aí eu tenho uma outra peça ali onde eu guardo os materiais, que seria o almoxerifado. Num outro momento eu mostro para vocês, faço um videozinho do ateliê, para quem tem curiosidade de ver como é, num dia que ele estiver mais organizadinho. Bem, então assim, eu achei bem importante trazer esse tema para vocês, tanto para o pessoal que está começando na costura, que tem um ateliê pequenininho, tanto faz se for num quarto, se vocês têm uma peça da casa, ou se vocês trabalham até na cozinha, na mesa da cozinha. Isso é bem importante, vocês pensarem em organização. Por quê? Porque já vai criando um hábito de vocês se organizarem durante a semana para produzir o que for necessário e não ficar naquela enrolação de vou produzir e aí não faz, e aí não sai. Então é bem importante, uma dica que eu vou dar, vocês terem uma agenda, tá? De repente vocês não vão anotar ali tudo que for necessário, mas vocês podem ir colocando tópicos nessa agenda, do que vocês querem realizar para a semana, tá? Eu tenho a minha aqui, ó, minha agendinha, né? Aqui eu já anotei algumas coisas que eu tenho que falar para vocês, que é bem necessário, importante. E eu acredito que a anotação, ela é muito importante porque vocês conseguem organizar as ideias. Porque senão a gente vai falando, ou vai trabalhando, ou vai produzindo sem um foco específico. Então, assim, você anotando, para mim, pelo menos, quando eu anoto, eu já consigo organizar o meu cérebro. Talvez, às vezes, até acontece de eu anotar na minha agenda e não voltar para olhar. Pelo fato de eu ter anotado, eu consigo gravar aquilo ali e perceber o que eu tenho que ir fazendo durante a semana. Bem, então como funciona a minha agenda? Eu me organizo geralmente no domingo ou na segunda-feira de manhã para ver o que eu tenho que fazer durante a semana, tá? Muito mais do que organizar o seu ateliê para ele ficar limpo, a organização da agenda ela é muito importante para você conseguir dar um atendimento para o seu cliente, né? Tanto na parte de você mandar material, agora nesse período de pandemia, os atendimentos têm sido feitos 99% por WhatsApp. Então, os clientes pedem um material, você tem que se organizar para estar mandando, né? Tem que se organizar para ver os prazos de entrega, avisar os clientes, então isso é muito importante. Então, como eu me organizo? Eu faço a agenda da semana e nessa semana entram alguns pontos que são muito importantes. E não são poucos, viu, gente? Por isso que é muito bom
fazer anotações, porque a gente vai vendo o que é prioridade. O que é prioridade no ateliê? A prioridade é você confeccionar as peças que estão sob encomendas e as peças que já estão com aquele valor de entrada já realizados. O que acontece? As minhas peças sob encomendas eu peço a metade do valor de entrada. Isso é muito importante, tá? Porque as peças personalizadas, diferente das peças pronta entregas, se elas têm o nome da criança ou de repente da pessoa, as bolsa professoras, que geralmente elas pedem com o nome, vocês não vão conseguir vender para outra pessoa. Então é muito importante ter esse valor de entrada para garantir para você poder comprar o material, né, e dar aquela segurança tanto para você quanto para cliente. Então, nas peças sob encomendas eu trabalho assim. E nas pronta entrega a gente negocia, né? Aí vai depender da pessoa que você está atendendo, se já é um cliente mais antigo, se é um cliente novo, você pode parcelar se for um valor mais alto. Então aí cada ateliê e cada pessoa, cada artesã no caso, tem uma maneira, uma forma de trabalhar. Eu tô colocando aqui como eu faço, mas vocês se organizem aí, se vocês tem cartão, máquina de cartão, isso é bem importante. Eu não tenho, tá, gente? Porque daí, quando eu ia comprar a máquina de cartão, já logo entrou o Pix. E eu prefiro trabalhar com Pix, eu acho mais rápido, mais viável. A gente não paga as taxas dos cartões, os clientes também. E pra mim tá funcionando de boa, assim, bem tranquilo. Bom, então o que seriam os pontos que eu anotei aqui pra nossa agenda durante a semana? Você vai anotar as entregas que você tem que são prioridades para fazer durante a semana. Nessa etapa de agendar as entregas também entra a parte de você avisar os seus clientes. Estou levando essa semana, vou levar essa semana, vou tal dia. No meu caso, como eu moro no interior, eu faço as entregas na cidade, eu entrego nas casas ou eu deixo em algum lugar para a pessoa poder buscar no outro dia ou no momento que ela estiver disponível. Tenho algumas pessoas que me ajudam nesse ponto, que no caso eu tenho um lugar, que é uma pessoa da família que me ajuda, eu deixo lá e ela faz as entregas bem tranquilo e o pessoal busca. Então nesse ponto de agendar, vai entrar para você avisar os seus clientes que dia você vai levar, como já falei, e também você avisar se houve um atraso na entrega, isso é muito importante, tá? E um ponto que eu sempre acho assim bem bacana, sejam sinceras com os seus clientes. Olha, não consegui terminar a peça porque eu tive um imprevisto. Imprevistos sempre podem acontecer, às vezes acontecem, às vezes não. Eu sempre já dou um limite de entrega bem folgado, porque como eu moro para fora, às vezes eu não consigo ir naquela semana, então fica para próxima, né? Mas assim, eu sempre digo, eu sempre aviso, olha, não pude levar porque aconteceu tal e tal coisa. Sejam sinceros, porque as clientes elas vão entender, né? Elas vão entender porque que teve o atraso. Mas é sempre muito bom vocês avisarem, pelo menos um dia ou dois antes do dia que foi combinada a entrega, que vocês não vão poder ir e de repente já marcar um outro dia, possivelmente. Isso é muito importante, esse contato direto com os clientes, tá bem? Outra coisa que entra na agenda, se vocês atendem em casa ou levam em casa, vocês têm que deixar um dia da semana, vamos dizer assim, na quarta-feira à tarde eu vou sair para fazer entrega. E daí já vou aproveitar e vou visitar algum cliente que pediu uma visita para levar peça. Vocês se organizem para fazer isso. Isso é bem importante. Um outro ponto bem específico, assim, que é muito bom, vocês têm que deixar algumas horas na semana para vocês assistirem aqueles vídeos de peças novas que vocês querem fazer. Ou se vocês têm cursos, né, vocês deixarem aquele tempinho ali para vocês assistirem o vídeo. Por que eu falo isso? Porque se você não se organizar, simplesmente você vai pegar o celular e vai começar a olhar os vídeos e não vai terminar, porque você não vai ter aquele tempo definido para fazer os seus cursos. Isso é estudo, gente. Isso é estudar. E a artesã, o pessoal que trabalha com costura criativa,
a gente precisa estar sempre estudando, porque todo dia se aprende algo novo. E os clientes querem novidades, peças novas, peças exclusivas, e é isso que vai fazer o teu ateliê ter um diferencial de você estar trazendo ideias novas. Ou eu recebo muitas encomendas que o pessoal me manda a foto de alguma peça ou simplesmente me manda uma ideia, né? Já aconteceu comigo agora uma última encomenda que eu tive, que foi de um case para Chromebook, para uma escola, e elas tinham uma ideia. Então o que eu fiz? Eu vim para casa, eu montei uma peça piloto, né? Geralmente é isso que eu faço. Montei uma peça piloto e levei para elas olharem. Elas não aprovaram a peça, tive que fazer modificações. Fiz a peça novamente, anotei do jeitinho que elas pediram, ficou show, elas adoraram. Então essa foi uma modelagem minha, eu montei do jeitinho que a cliente pediu. Então é muito importante vocês estarem fazendo esses cursos, porque nós temos muitos vídeos, muito material disponível no YouTube, né? Até eu mesmo agora com os vídeos do canal. Vou deixar para vocês o link, nós já temos 3 aulinhas lá, que na verdade são 4 aulinhas. Nós temos o quilt reto que eu ensinei, vou deixar o link embaixo na descrição. Temos a necessaire chapadinha, que eu ensinei também, foi o último vídeo. Temos o estojo modelado e temos o porta-moedas. Peças simples e vendáveis para vocês terem pronta entrega no seu ateliê. Então, existem muitas artesãs disponíveis, ou se você compra algum projeto, tire esse tempinho durante a semana para estar realmente estudando alguma técnica nova que vocês querem aprender, tá? E nesse tempinho de estudo também entra a parte que vocês vão realizar pôr em prática, né? Esses vídeos ou esse curso que você está fazendo, seja o que for, coloquem em prática, façam as peças, assistam o vídeo e já façam a peça logo em seguida, porque isso ajuda o seu cérebro a funcionar como se fosse assim, você viu, você gravou. Se você deixar para fazer no outro dia ou na semana que vem, você vai ter que reassistir aquele vídeo, e isso é perder tempo. Então se organizem, né? Olha, lá na quinta-feira eu vou tirar tarde para assistir um vídeo de uma peça que eu tô querendo fazer faz tempo e vou sentar e vou produzir essa peça. Por que isso? Gente, as peças que a gente produz, elas nunca vão sair no primeiro momento, na primeira peça, 100%. E geralmente a peça que você está produzindo pela primeira vez, ela leva uma demanda de tempo bem maior do que uma peça que você já está acostumada a fazer muitas, que você já fez várias, que você já tem prática de cortar e costurar. Ela exige um tempo maior. Então, tirem esse tempo para de repente uma tarde, ou se for uma peça maior, uma peça que você veja que vai levar tempo, tirem um dia para produzir essa peça e realmente façam e terminem. Se não deu para terminar no dia, terminem no outro. Mas assim, ó, o que eu digo? Concluam aquele trabalho, porque senão o que vai acontecer? Vocês vão ficar com material desperdiçado, né? Material desperdiçado é material sobrando, é desperdício de dinheiro. Então vocês têm que terminar aquela peça e mostrar para o seu cliente. Isso aconteceu muito comigo, né? De ter muito material assim, começar a fazer uma peça, de repente não tá do jeito que eu queria, não dá certo, e eu não terminar aquela peça e dizer, vou terminar num outro dia. E aí você não volta mais, é difícil você conseguir voltar para terminar. Então, seja do jeito que for, mesmo que ela não saia 100%, né, do esperado, que a gente sabe que não acontece, terminem aquela peça. Isso ajuda você a ter metas, né? Metas de fazer, começar e terminar, de iniciar do início e encerrar o ciclo, ir até o final. Porque assim, eu mesmo custei
a me organizar para isso. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e que eu gostaria realmente de compartilhar com vocês para dar uma ideia, né, e dar uma sugestão para vocês se organizarem aí. O terceiro ponto que eu tenho aqui sobre a organização da agenda seria o trabalhar com datas. O que é isso? Se vocês gostam de trabalhar com datas comemorativas, né, vocês se organizem para começar o trabalho pelo menos um mês antes, tá? Então, o que inclui isso? Agenda, né? O que vocês vão fazer? Vamos fazer peças novas? Então, vamos começar a procurar o que vamos fazer. Fazer as peças pilotos, ver como que vai funcionar, colocar preço, pensar no que vocês vão fazer para esse ano, tipo assim, para Natal. Eu vou fazer tantas peças, né? Vou me organizar para isso. E vou começar a lançar nas redes, aí na página de vocês, vou mandar para os clientes, vou divulgar. Inclusive, nós vamos começar, os nossos próximos vídeos vão ser ideias para o Natal. Nós já estamos aí em cima, né? Então agora é o momento de pegar com todo vapor no Natal. E o Natal, gente, lembrando assim, ó, não é só peças personalizadas. Eu trabalho bastante com peças de Natal desde que eu iniciei. Mas o que é? Peças vendáveis. Porque tem gente que não gosta de tema de Natal, mas quer dar uma lembrancinha para amiga, para cunhada, para mãe, para avó. E uma peça artesanal sempre é bem-vinda. Então, foquem em peças pequenas, de baixo custo. Não que vocês não possam fazer peças mais caras, mas geralmente, agora nesse momento, as peças pequenas são as peças mais vendáveis. Então, seriam esses os pontos de organização de agenda. Claro que de repente vai ter ficado alguma coisa para trás. Se vocês quiserem ter uma sugestão de assunto, vocês podem comentar no vídeo ou me procurar no WhatsApp. Eu estou à disposição aí para vocês perguntarem alguma dúvida. Até tem eu vou fazer futuramente um vídeo sobre máquinas domésticas e industrial, sobre a minha experiência pessoal, tá, gente? Que foi uma pessoa que me pediu, então num outro momento eu vou fazer esse vídeo aí. Mas perguntem, comentem, mandem mensagem, que dentro do possível eu vou estar atendendo vocês aí da maneira que for viável, tá? E um último ponto que eu trouxe para hoje, que eu acho muito importante, é vocês terem o seu MEI, terem o seu CNPJ. Por que isso? Gente, isso é muito importante. Mesmo que vocês sejam pequenininhas, estejam começando, trabalhem, como eu disse, na mesa da cozinha, qual é a importância de ser MEI? O ser MEI, você vai pagar o DAS, que é aquela guia que vem todo mês, né? E você vai ter uma segurança que você é uma empresa. Então, você vai começar a trabalhar com a sua cabeça focando nisso. Você é uma empresa, você vai começar a trabalhar como uma empresa, mesmo que seja uma empresa de uma pessoa só. Mas é uma empresa que você vai começar a se organizar. E o que acontece? Quando você tem o seu CNPJ, você pode trabalhar para outras empresas, porque você pode fornecer nota. Isso é muito importante. Eu mesmo trabalho muito para as escolas. Agora, para o Dia dos Professores, trabalhei basicamente com 2 escolas, e agora já tenho uma encomenda para uma outra escola de bastante peças. Por quê? Porque eu forneço nota e isso ajuda e auxilia muito. E uma outra dica para vocês de organização: façam propaganda do seu material, vão até as escolas, levem as peças prontas, porque o que acontece? Não adianta você chegar e dizer, eu faço tal peça, mas a cliente precisa ver a sua peça, precisa ver o seu trabalho, que é de qualidade. Isso é muito importante. Num outro vídeo eu vou falar também sobre precificação, daí eu vou deixar isso aí pra gente fazer um vídeo só, porque é um assunto bem polêmico, assim, e aí tem vários pontos que precisam ser abordados. Tá ok? Então, para hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa aí sobre organização. Espero que tenham ajudado muito vocês, e vão se organizando na medida do possível, na medida do tempo que vocês tenham.
né? Não se organizem assim, fazer muitas coisas na qual vocês não vão conseguir dar conta. Lembrando que na agenda nós temos que deixar sempre separado aquele momento que você precisa arrumar a casa, que você precisa organizar alguma coisa que você tem que fazer fora do ateliê, né? Então, se você precisa trabalhar só à tarde, se organize, faça tudo que precisa durante a manhã, para à tarde você ter livre para fazer o seu trabalho e realmente sentar, vir trabalhar, focar e fazer e terminar as peças que vocês precisam, tanto para os clientes quanto as peças pilotos ou peças prontas entregas. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo e não esqueçam de curtir e compartilhar. Beijo!